Deus usa o profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, justamente para dizer isso ao povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. E Deus ainda diz assim, que este povo, o temor dele, consiste não dentro da palavra de Deus, mas o temor que esse povo tem de Deus, ele consiste dentro dos preceitos dos homens. Dentro daquilo que os homens ensinam. Olha, tema a Deus, dê o dízimo. Olhe, tema a Deus, venha para a igreja. Olhe, tema a Deus, não falte um trabalho. Olhe, tema a Deus, seja devoto à igreja, seja praticante das obras da igreja, seja reverente e ofereça a sua devoção à igreja. Porque o povo assim é ensinado. O sistema romano por muito tempo escravizou o povo dentro do sistema igreja. Hoje não está diferente. A religião evangélica, hoje, através dos pastores, de muitos pastores, não estou generalizando, escravizaram o povo dentro de igreja. Aonde fizeram do povo negócio, aonde colocaram medo e temor no povo, aonde orientam o povo que o local de buscar a Deus, de adorar a Deus, de honrar a Deus, de servir a Deus, é dentro da igreja. Por muito tempo o povo foi preso com a ideia de que se não desse o dízimo, o devorador ia destruir a finança dele. Por muito tempo o povo foi enganado na mentira de muitos pastores que ensinavam ao povo um texto da Bíblia fora do contexto. Pregava a palavra errada para o seu benefício, para a sua causa própria. Pregava e ensinava a palavra errada. Aplicava para a igreja uma exegese fora da Bíblia. Aplicava para a igreja um texto com uma interpretação totalmente deturpada de Malaquias 3:10. Por muito tempo o povo foi enganado. E o povo ainda hoje continua enganado. Interessante é que Deus usa o profeta Jeremias para advertir o povo sobre esse erro, que o povo estava buscando viver uma vida com Deus, mas não pela palavra. O povo não tinha prazer na palavra. O povo ficou preso e fiel, escravo, devoto ao sistema religioso, às ordenanças dos homens, dentro do estatuto das igrejas, da doutrina das igrejas, da regra de fé e profissão de fé das instituições. Cada igreja não tem a sua profissão de fé, não é? A profissão de fé da igreja batista, da igreja assembleia, da presbiteriana, eu creio nisso, eu não creio naquilo. Cada uma tem a sua profissão de fé dentro dos conceitos que convém àquela denominação. Mas você tem que ser prudente para estar professando sua fé dentro dos conceitos da doutrina de Cristo e não de igreja. Seja qual for ela. Porque Deus usa o profeta Jeremias 29:13 para corrigir o povo desse erro. Advertir o povo que estavam adorando a Deus em vão. Porque não estavam dentro da palavra. Não estavam dentro dos preceitos de Deus. Estavam servindo a Deus dentro de preceito dos homens. Então o sistema religioso com os seus líderes vira um grande negócio da fé do povo sem conhecimento. E por muito tempo escravizaram o povo e fizeram do povo seu negócio. O sistema católico romano, quantos não são escravos ainda hoje desse sistema? Vivendo suas penitências, seus flagelos, sua devoção à igreja, sua reverência ao Papa, aos padres, entendendo que tem que servir a igreja católica para poder servir a Deus. E quantos dentro das igrejas evangélicas não estão também do mesmo jeito presos dentro do sistema evangélico religioso? Entendendo que tem que servir a igreja, praticar as obras da igreja, ser reverente ao pastor, viver dentro da submissão à igreja e dentro da igreja, porque se não estiver dentro da igreja não está em Deus. São ensinados que para servir a Deus tem que ser pelo intermédio da igreja. Esse é o maior erro que o povo tem vivido hoje. Você sabia que muitos têm feito de igreja o meio de intermédio entre o homem e Deus? Sabia não? É isso que ensinam lá dentro. Quando o pastor ensina, venha para a igreja porque aqui você vai receber sua bênção. O pastor está ensinando que a igreja é o local que ele garante, que a garantia dele receber a bênção é a igreja. Olha, venha para a igreja porque aqui você está servindo a Deus para adorar a Deus. Quer dizer que o pastor está ensinando esse povo, esses pastores que pregam isso, ensinam esse povo
que se eles não forem para a igreja, não estão em comunhão com Deus, não servem a Deus, não adoram a Deus, estão desviados. Muitos entendem isso. Ah, não fui mais para a igreja, estou desviado. Eles fazem da igreja o alicerce, só que não. A palavra, os preceitos da palavra não ensina isso. Isso é preceito de homens. Adorar a Deus. Irmão, vou para a igreja adorar a Deus. Quem diz isso é uma pessoa sem entendimento da verdade. E a gente vê as pessoas sendo corrigidas, mas persiste no erro. Permanece dentro do engano, porque isso é satisfatório para ele. Eu vou para a igreja adorar a Deus. Vou para a casa de pai. Onde é a casa do pai? Aonde é a casa de Deus? Aonde é o templo de Deus? Aonde se deve adorar a Deus? Aonde se recebe a bênção de Deus? Aonde eu estou firmado em Deus? Qual o local para a minha comunhão com Deus? Qual o local que eu posso receber a vitória de Deus? É dentro de igreja? É submisso aos mandamentos, às ordenanças legais que os líderes das igrejas dão? Então é preciso, irmãos, a gente conhecer a verdade. Deus usa o profeta Isaías no capítulo 29, versículo... Deixa eu confirmar aqui se é 29, versículo 13, para não dar a você um texto, uma informação de um texto errado. Isaías capítulo 20, isso mesmo. Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor disse, aqui é o Senhor falando, através do profeta, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Olha, se aproxima de Deus. Agora eles louvam a Deus como? Com a boca. Só com a boca. Com os seus lábios. Com a sua boca me honram. Deus não quer essa adoração. Deus não quer que ninguém honre a Ele de boca. Expressão verbal. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção para você aprender. Isso é muito sério. Nós precisamos aprender com as Escrituras. Não é com os homens que estão ensinando seus ensinos particulares e adicionais. A regra de prática e fé para a igreja viver é uma só. A palavra de Deus. Não é doutrina de igreja. Aí tem gente que diz assim, não, mas nós temos que guardar a doutrina de Cristo e a da igreja. Temos que ser reverente a obedecer ao sistema. Ei, então você está dentro de uma confusão. Porque doutrina de Cristo é exclusiva e singular. Para você encontrar a comunhão e salvação, você tem que se conduzir pela doutrina de Cristo. Não é por doutrina de igreja. A igreja de Cristo, ela não tem doutrina particular. A igreja de Cristo, ela prega a doutrina de Cristo. A igreja dos homens, que diz que é de Deus, seja batista, assembleia, qual for, ela prega a doutrina da igreja. Ela aplica as normas legais para o povo viver e submeter-se da igreja e não de Cristo. Porque muitos estão até ignorando a ordem do dono, do Senhor da igreja. Enquanto Cristo manda nos ter comunhão uns com os outros, os cristãos, dentro das igrejas, o povo é ensinado, não. Só nós que somos o povo de Deus. Eu não quero que você participe com os irmãos de tal denominação, porque eles não são de Deus. Eles são mundanos. Eles não são santos como nós. Aí fica cada ministério na sua exclusividade, particularidade. Cada um fica com o seu Deus, com o seu poder, com a sua santidade. Só que esse Deus, esse poder e essa santidade dessas igrejas não serve para nada para levá-los a Deus. Porque o que leva o homem a Deus é Cristo. Por ele eu tenho poder, por ele eu sou santificado, por ele eu sou justificado, por ele eu sou membro da igreja de Cristo, por ele eu estou guardado por Deus para a bênção, para a vitória, para receber a promessa da vida eterna. Por Cristo eu sou a igreja que serei arrebatada. Deu para entender? Na igreja desses homens não. Você só é de Deus, só serve a Deus, só honra a Deus, só está em Deus se estiver na igreja deles.
Se estiver submetido e praticando o que a igreja reza, prega e manda. Regra de fé e prática para a igreja é uma só. Eu não me submeto a ministério que tem ensino paralelo, doutrina paralela, instrução paralela à de Cristo. Eu saio dessa igreja. É por isso que hoje eu não busco congregar. Hoje, porque a maioria, não estou generalizando, tem igreja séria? Tem. Tem igreja no Evangelho de Cristo? Tem. Mas hoje eu não me interesso muito em congregar. E pelo fato de eu não congregar dentro de uma igreja local, estrutura física, geográfica, isso não quer dizer que eu não esteja em comunhão com os irmãos. Porque a comunhão com os irmãos, ela não é dentro de uma igreja. A comunhão com os irmãos, ela é dentro do entendimento da palavra, da doutrina de Cristo. Então eu tenho comunhão com os irmãos que estão dentro da doutrina de Cristo. A comunhão que a Bíblia fala é essa. Se estiver na luz, como na luz ele está, tereis comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se estiver na luz, como na luz ele está. O que é a luz? É a palavra. Se você está na palavra, e eu também estou, então eu tenho comunhão contigo. Independente de eu estar dentro da tua igreja ou não, mas se você está na palavra e eu estou na palavra, nós estamos em comunhão no lado espiritual. Espiritualmente eu tenho comunhão contigo, porque se tu estás em Cristo, na palavra de Cristo, tu tens o Espírito Santo e eu também tenho, então eu tenho comunhão contigo. Não é o fato de eu não estar dentro de uma igreja que você está, que vai me levar a não ter comunhão contigo. Então, eu não me submeto muito mais hoje, eu não me submeto hoje a estar dentro de muitas congregações, porque eu não sou edificado, meu irmão. Eu não vou ser instruído, eu não vou receber o ensino de Cristo. Eu vou viver a formalidade religiosa, o oba-oba, as conversas que não edificam, os ensinamentos que são heresia, os movimentos que não têm nenhum valor, são vãs. Eu vou viver somente o que as pessoas vivem na formalidade religiosa. E eu sou cristão, não fui chamado para viver formalidade religiosa, porque se assim fosse, permanecia na religiosidade que eu tinha. Porque todo mundo no mundo vive a religião. Mas Jesus veio para nos tirar da religiosidade. Jesus não veio chamar a igreja dele, o povo dele, para continuar vivendo religiosidade dentro de igreja. Porque o mundo vive isso. Jesus veio libertar esse povo preso dentro desses ensinos malditos desses homens nas trevas, conduzindo, sendo levado por cego, estando indo a um abismo perto a cair, porque é cego guiando cego e todos cairão nesse abismo. Mas Jesus veio como luz para iluminar a nossa mente, que é o entendimento, transformar e renovar para uma vida com Deus, através da sua doutrina. Deu para entender? Então hoje eu não me submeto a estar dentro de igreja, irmão, dentro de determinadas congregações, porque não edifica. Eu não vou passar 2 horas dentro de uma igreja ouvindo o cara lá dizer, olha, porque Deus está dizendo isso nessa noite, porque Deus, assim como fez com Mefibosepe, Deus vai fazer contigo, assim como Deus usou Davi para derrubar o gigante, Deus está usando você para derrubar o gigante. Que gigante, irmão? Que gigante? Gigante foi lá com Davi, irmão. Nós temos que vencer a nós mesmos. A igreja, a maior luta da igreja é contra si mesmo. Você tem que lutar, não é contra gigante não, é contra você. Negar-se, renunciar, abrir mão do seu eu, submeter-se a Deus, negar sua vontade. Essa é a maior luta que nós temos que ter e vigiar e conhecer. Mas como é que você vai conhecer se você está dentro de uma igreja que não dá a você a instrução que ilumina a sua mente para conhecer a verdade que liberta? Você está dentro de um movimento que fala aquilo que o seu coração quer ouvir, aquilo que bole com a sua emoção e não aquilo que trabalha o seu entendimento. Porque hoje, dentro de muitas igrejas, o que é que o povo ouve? Né? Escuta e é instruído. Olha, porque Deus está revelando qual é a mensagem dos pregadores. Qual é a mensagem dos muitos pastores? Qual é a mensagem dos muitos profetas? Porque Deus me revelou, Deus está dizendo nesta noite, aqui é uma pessoa que vai dar isso, que vai assinar aquilo, que é contigo, que já resolveu aquela causa. Olha, Deus está me dando uma visão, Deus está me dando uma revelação. Olha, hoje eu não me submeto a estar 2 horas dentro de uma igreja, seja ela qual for, para estar vivendo este movimento místico,
esta feitiçaria com esses adivinhadores feiticeiros, querendo adivinhar o futuro, querendo ser usado como se fosse Deus falando, e não leva aquilo que Deus tem mandado levar para o povo. A doutrina, a instrução da palavra de Deus. Igreja de Cristo, ela se congrega por uma finalidade: edificar-se na fé. E essa fé é dentro da instrução, da doutrina da palavra. A igreja de Cristo não é convidada a se reunir para viver poder, manifestação, para o profeta revelar, anunciar, não. Isso tudo é meninice. Isso tudo é vento de doutrina. Então, a igreja de Cristo tem que ser prudente. Ou você está na doutrina de Cristo, ou você está numa caminhada de fé em Deus em vão. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás. Paulo diz isso a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. E escrevendo Paulo